Hoje é um daqueles dias em que a gente acorda e fala, tá difícil. Hoje eu acordei assim e falei, tá difícil. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que nem sempre foi difícil, muito pelo contrário. Mudar de estado, estar com outras pessoas, criar novos planos. Eu tô só brincando com isso aqui. Criar novos planos, ter novos objetivos de vida. É uma coisa muito difícil porque a gente tem que sair do status quo, né? Daquilo que a gente está acostumado, daquilo que a gente sempre faz. Então, obviamente, a gente não mudou de estado sem ter essa consciência, mas nossa, é difícil, principalmente quando a gente tá com o objetivo de iniciar uma vida nova, sabe? Quando a gente tá focado em criar novas histórias, em criar novas perspectivas de vida, em viver realmente coisas diferentes. E realmente é muito difícil, principalmente quando você se muda para um estado onde você não conhece ninguém, onde você não tem amizade, onde você não está se mudando por causa de uma faculdade, né? Então, diferente do meu marido, que quando ele se mudou para o Rio Grande do Sul, ele se mudou para estudar. Eu me mudei para Minas Gerais, me mudei para Belo Horizonte em busca de outra vida, para acompanhar meu marido também, né? Mas eu nunca fui uma pessoa de estar sempre com muitas pessoas na minha volta. Eu sempre fui uma pessoa muito quieta, muito na minha, muito tímida, inclusive. Mas sempre tive boas amizades, sempre me dei muito bem com qualquer pessoa. Mas nunca fui a pessoa de estar sempre na casa dos outros, de estar chamando para sair. Eu sou a pessoa que conversa ali pelo WhatsApp, puxa um papo, pergunta como que tá, responde também quando a pessoa pergunta, né? Às vezes eu sou meio relapsa nisso também, mas nunca fui de estar sempre com muitas pessoas na minha volta, até porque eu nunca senti essa necessidade. Eu sou uma pessoa que gosto muito da solitude, gosto de estar comigo, gosto de estar fazendo minhas coisas comigo mesma. Inclusive teve um período assim que eu costumava ir para um café, para uma cafeteria sozinha, só para tomar um café comigo, sabe? Sem ter um familiar, sem ter uma amiga ou um amigo por perto. Era só aquele momento relaxante meu, que eu acabei aprendendo isso muito com a antropologia, inclusive, né? Porque também era um momento em que eu parava e conseguia observar as pessoas à minha volta, conseguia observar os comércios, como que as coisas eram feitas, e disso saía ótimos pensamentos na minha cabeça, né? Então eu sempre fui muito pensadora, e quando eu eu sou formada em ciências sociais e fiz mestrado em antropologia, então quando eu comecei a minha prática de etnografia, que é a metodologia de pesquisa da antropologia, né, eu aprendi a, a entender como fazer a minha solitude, né? Então eu não costumava ficar sozinha só para ficar sozinha. Eu costumava ficar sozinha também para refletir, para pensar, para analisar as pessoas, analisar a sociedade. Então sempre foi um momento muito gostoso para mim e nunca tive problema algum com isso, né? E então quando a gente decidiu vir para Minas Gerais, eu pensei, não vai ser difícil, né? Não vai ser nenhum problema para mim de me mudar para um outro estado, e hoje eu não conheço ninguém, hoje não tenho amizades e tal, não tenho uma pessoa específica assim para chamar para sair. E desde ontem, eu nunca sei se eu passo isso aqui correto, eu ainda
Eu estou reaprendendo a me maquiar. Na minha adolescência eu fazia isso muito bem, mas hoje que estou com uma pele totalmente diferente, não consegui acompanhar a atualização das maquiagens, eu não sei se o que eu faço direito. Mas enfim, voltando pro assunto, né? Então, por um lado, é um pouquinho difícil, assim, você conseguir olhar e perceber, nossa, velho, eu não tenho ninguém aqui de amizade, sabe? Que não seja o meu marido. Claro, tem os parentes dele, tem algumas primas, tem alguns primos, mas não é a amizade feita por mim, sabe? O que eu tô querendo dizer é aquela amizade em que a gente tá na sala de aula, começa a conversar com fulaninho, ciclaninho, e de repente vocês estão indo pro aniversário do fulano, você tá trocando número com a Mariazinha ali, vocês são amigas, sabe? Aquela amizade. Então, ontem eu comecei a sentir falta disso porque eu queria sair de casa. Eu queria dar uma volta, queria passear um pouco, mas ao mesmo tempo eu queria estar em casa fazendo algumas coisas que eu preciso fazer, né? E aí eu comecei a sentir essa falta do tipo, nossa, eu não tenho ninguém, né? Pra chamar pra ir no cinema, pra ir no parque, que não seja o meu marido. E por mais que nós sejamos muito amigos, que a gente se dê muito bem, é importante a gente respeitar o momento da pessoa querer ficar não sozinha, mas querer fazer suas coisas, aquilo que a pessoa programou de fazer, né? Então, eu comecei ontem a sentir essa falta, assim, nossa, eu queria dar uma volta, ir num parque, ver um pouco da rua, em algum museu que seja, mas com outra pessoa, que não seja especificamente o meu marido, sabe? E aí eu lembrei que quando eu ainda estava em Pelotas, eu comecei a pensar, né? Nossa, eu sei que eu vou chegar lá, eu não vou ter amizades. Eu não estou indo com matrícula, né? Eu não estou indo para fazer algum curso, alguma faculdade. Então, eu não tenho motivo, assim, para sair de casa e encontrar outras pessoas. Eu não tenho nem espaço para fazer isso. E já lá em Pelotas eu ficava pensando, como é que eu vou fazer isso? Onde é que eu faço, o que eu faço para encontrar outras pessoas, para começar, para iniciar alguma amizade, né? Aí eu comecei a pensar, academia, dá para ir, quem sabe eu faço um curso, né? E eu vou conhecendo pessoas. E isso ainda está nos meus planos, isso ainda é um objetivo que eu quero fazer, né? Eu realmente quero começar algum curso presencial. Desde a pandemia eu estou home office e tudo que eu faço em casa. E às vezes dá um baque assim, nossa, como é que eu vivia antes, né? Aí eu fui percebendo que também nessa de ficar muito tempo em casa, eu comecei a ter muita dificuldade para me relacionar, para voltar a me relacionar com as pessoas e também dificuldade para me comunicar. Então, antes a Thaís que fazia palestra, eu fazia palestra em escola, fazia palestra em faculdade, eu fiz palestra na UFPEL, gente. Eu apresentava trabalho, eu viajei para Santa Maria, viajei para onde? Para o Rio de Janeiro, eu viajei para Rio Grande, para Bagé, eu viajei para Ceará e apresentei trabalho. Não, para apresentar trabalho, assim, o mais longe que eu fui foi o Rio de Janeiro. E eu apresentava e arrasava na apresentação dos meus trabalhos, sabe? Tanto que eu falava a minha pesquisa, os professores e os alunos, os estudantes que estavam ali na sala, ficavam assim, nossa, que pesquisa é essa que você está fazendo? Meu Deus, que interessante, você conseguiu explicar tudo. Tanto que ninguém conseguia fazer alguma pergunta difícil, sabe? Uma pergunta complicada sobre o assunto que eu pesquisava, sobre o assunto que eu estudava, porque eu conseguia fazer uma apresentação muito boa sobre o meu trabalho, né?
E isso era uma coisa que me agradava bastante. Mas eu fui vivendo algumas coisas dentro da universidade que cheguei em um momento e falei assim, não, chega, tá difícil de me manter aqui. Eu quero ter experiência no mercado de trabalho, quero viver, ter outras vivências. Depois, se eu quiser voltar para a universidade, eu volto, faço meu doutorado ou faço outra graduação. E até hoje eu ainda não sinto essa necessidade, assim, né, de voltar para a universidade. Realmente é um campo totalmente diferente para quem não tem parente, não tem pai, mãe, tio, assim, que viveu que teve ensino superior, né? Então, na minha família nuclear, eu fui a primeira a entrar na federal e a concluir o curso, né? Então, quando eu entrei na universidade, foi... Gente, que mundo é esse? Como assim essas pessoas vivem desta forma? Então eu descobri também outras formas de viver a vida, outras formas de estudar, né? Eu tive que aprender a estudar porque no ensino médio, ali no fundamental, a gente aprende decorando as coisas, né? Então quando a gente entra na universidade, a gente tem que aprender interpretando. A gente tem que aprender realmente, a gente tem realmente que estudar, tem que ler, tem que entender e explicar. Já na escola, não. Então, se eu tivesse terminado a escola e ido para o mercado de trabalho, eu tenho certeza absoluta que eu estaria num caminho todo. Desculpa. Então, eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse terminado o ensino médio e ido para o mercado de trabalho, eu estaria num caminho totalmente diferente hoje na minha vida. A minha família é uma família que praticamente todo mundo trabalhou em supermercado, né? Meu pai foi gerente de supermercado, minha irmã foi caixa operadora, meu irmão trabalhou como estoquista também, né? Então todo mundo viveu aquele mundo de supermercado. E eu consegui fugir disso, né? Eu via muito o quanto que era difícil, né? Meu pai saía de casa, acho que 7 horas da manhã, ou nem chegava a ser já 7 horas da manhã e voltava 10 horas da noite, né? Então era uma rotina muito desgastante, onde meu pai praticamente não conseguia viver a família, né? Não conseguia conviver ali com os filhos, ter outras experiências, né? E aí depois teve um tempo em que os supermercados começaram a abrir nos finais de semana. Então eu tinha meu pai no domingo, quando eu era criança, né? Domingo meu pai ficava em casa descansando. Depois de um tempo eu não tinha meu pai nenhum dia. Ele realmente trabalhava de domingo a domingo e aí, sei lá, tirava uma folga lá na quarta-feira. Quarta-feira tava os filhos mais velhos trabalhando, tava a filha mais nova na escola. Então ele praticamente ficava em casa com a minha mãe descansando, né? Mas não havia aquele tempo para conseguir cultivar o relacionamento com os filhos, né? Então a universidade ela me mostrou um outro caminho, me deu uma outra perspectiva de vida, de trabalho, de oportunidades, né? Então eu fui vendo principalmente pela vida dos meus professores. Como assim você passou a vida inteira trabalhando, ou melhor, passou a vida inteira estudando e no final você conseguiu um salário legal ali, né? Para se manter, você não precisa trabalhar de domingo a domingo, você consegue viajar, mesmo que seja para apresentar algum trabalho, você vai ganhando notoriedade nisso. Então eu fui vendo outras realidades, outras oportunidades de trabalho, outras formas de viver mesmo. E aí eu sou muito curiosa, né? Eu sempre gosto de experimentar a vida, de abrir a minha visão de mundo, né? E ter feito ciências sociais foi o primeiro baque, foi o primeiro nível ali em que a vida me falou, olha, a vida é muito mais daquilo que você vivia. Existe N coisas que nem sua família sabe que existe. Então aqui você está acessando uma outra oportunidade onde você consegue entender um pouco mais da magnitude do mundo, um pouco mais da relação de poder entre pessoas, de influência,
de oportunidades, né? Então a gente sai daquele mundinho de estuda, 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 trabalha e fica ali ganhando salário mínimo, para você conseguir enxergar, olha, eu posso estudar, 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 ganhar um salário mínimo e seguir minha vida, ou eu posso estudar, estudar, seguir uma profissão, ser executiva, viajar. Então todas as formas de vida, elas são sustentáveis financeiramente se você souber fazer. Se você conseguir prosseguir nesse ritmo, né? Mas quando a gente não tem muita referência, não tem muita base para que a gente siga um outro caminho, é muito difícil, porque você tá realmente furando uma barreira, assim, você é a primeira pessoa a ter acesso a uma gama de informações, e aí você não tem tio, tia, não tem parente ali para te conseguir uma brecha ali no caminho para você conseguir ter um acesso mais rápido, para você conseguir crescer de uma forma mais simples, menos sufocante, né? Então, tem momentos assim que a gente entra num espaço, até mesmo num espaço de trabalho, e a gente, pô, como é que eu consigo isso? Eu não tenho orientador, não tenho alguém da minha família que já tenha feito isso, então eu não tenho uma outra pessoa para me dar uma orientação, a não ser que seja o meu chefe, né? Então a gente segue batendo de cara, né? Uma pausa para beber água. E aí nessa de querer buscar novas oportunidades, eu fui trabalhar, eu saí da universidade, eu terminei o mestrado, né? Eu não só saí, eu terminei o mestrado. Eu sou mestre em antropologia social e cultural, minha querida. Eu não sou qualquer uma não, tá? E diga-se de passagem, eu tenho uma pesquisa muito boa. Só que é uma pesquisa que já foi, inclusive, referenciada. Então, a professora que era referência na minha área de pesquisa, eu consegui fazer com que ela fizesse parte da minha banca de defesa, né, ali no mestrado. Então, ela participou e depois ela fez um artigo e referenciou a minha pesquisa. Então, isso para mim foi o meu troféu, sabe? Não escrevi artigos, eu não trabalhei mais, não expandi essa minha pesquisa. A partir da minha pesquisa foram surgindo outras, né? O meu tema, um dia eu faço um vídeo falando sobre o meu tema de pesquisa, mas ele está muito relacionado com a minha história, com a minha ancestralidade, com a minha vivência, enfim. E então isso para mim foi o meu troféu. Eu consegui fazer com que uma pessoa importante na minha área de pesquisa, eu tô olhando aqui pro espelho, tá? Importante na minha área de pesquisa, visse a relevância enxergasse a relevância do meu trabalho e referenciasse ele. Eu consegui isso. Esse foi meu troféu. Então, eu acabei indo para outras vivências, acabei me interessando bastante pela área da tecnologia, né? Até porque a minha pesquisa de TCC, minha pesquisa ali na graduação, ela foi totalmente feita online. Então, eu fui uma das primeiras pessoas no curso, não sei se hoje tiveram outras, provavelmente sim, mas eu fui a primeira pessoa no curso de Ciências Sociais Bacharelado da Universidade Federal de Pelotas a usar a metodologia de netnografia, que é a pesquisa feita por meio online. Então, em vez de eu fazer a etnografia, ir até o campo, ir até a pessoa, ir até o grupo pesquisado, eu fiz totalmente online, porque eu enxerguei que a internet, ela é um campo em expansão de comunicação, de identidade, de relacionamento. Então a gente hoje em dia, um exemplo, né? A gente se relaciona na internet de uma forma totalmente diferente de como a gente faz presencialmente. Não é à toa que tem uma galera que se sente muito à vontade de sair esculachando as pessoas na internet. E isso tem uma explicação, isso tem um significado, isso tem um motivo do porquê que as pessoas se sentem tão à vontade para sair falando mal dos outros na internet. Mas presencialmente tu vai ver que é só um franguinho ali que não consegue nem mesmo arrumar a própria cama, né? E aí, voltando pro assunto que eu estava comentando no começo do vídeo, né? Hoje eu acordei muito pensativa, acordei um pouquinho
é, chateada, triste, assim, do tipo, poxa, eu não tenho pra onde ir com outra pessoa que não seja o meu marido. E aí o plano que eu já tinha calculado lá em Pelotas, né? Porque eu já sabia que isso ia acontecer. Isso é óbvio, a gente está num ambiente totalmente estranho, onde que a perspectiva de fazer amizade, ela é bem pequena, né? Quando a gente não conhece ninguém. Eu não vou sair batendo na porta do vizinho. Oi, quer ser minha amiga? Vamos sair, vamos ali tomar um café? Acho que não é assim que funciona, né? É, E aí eu comecei, porque obviamente por um momento eu fico presa ali no problema, presa ali na situação, mas depois eu consigo retomar a consciência e perceber que eu preciso resolver o problema, porque senão minha vida para. E não é esse o objetivo. Eu não mudei de estado para ter minha vida pausada, para viver no conforto. Eu realmente posso dizer que a gente veio para passar trabalho, para ganhar mais experiência de vida, para enfrentar novos problemas, porque os problemas que a gente tinha em Pelotas já estavam gastos. E muito do que a gente visava de perspectiva de vida não estava combinando com a realidade de lá, então não era bem o que a gente queria, então a gente veio embora, né? E aí agora eu comecei a lembrar, né, que, nossa, eu preciso sair de casa. Dar um jeito de sair de casa, de fazer amizade. E aí eu comecei a pesquisar, porque eu quero voltar a fazer academia, né? Eu fazia academia ano passado até engravidar. E meu corpo já está pedindo por exercício, meus músculos já estão atrofiando novamente, eu já perdi toda a força que eu estava. É, Isso aqui são sobrancelhas com grandes falhas. E por incrível que pareça, eu tenho um curso de design de sobrancelha, tá? Só que a falta de prática faz também a gente perder a noção das coisas, né? Isso aqui é só pra dar uma ajeitada, melhorar a cara, né? Então, como eu tava falando, eu preciso voltar pra academia, preciso fazer algum exercício. Apesar de eu gostar de fazer musculação, não é algo que eu gostaria de voltar a fazer. Não neste momento. Gostaria de experimentar um outro tipo de exercício, um outro tipo é, de atividade física, né? E aí eu pensei em Pilates. Tenho dado uma boa pesquisada sobre isso. E ontem mesmo eu pesquisei sobre estúdios de Pilates que tem perto de casa. Encontrei dois que são mais perto. Eu estou com o objetivo, então, de nesta semana entrar em contato com esses estúdios, pesquisar, saber quanto é, como é que faz, porque eu não tenho noção alguma de Pilates, né? Eu nunca fiz. Eu só sei que realmente é um exercício que as pessoas não dão muita bola, assim, não dão muita corda, né? Porque, ai, não levanta peso e tal, mas tem uma partezinha ali que pega pesado, né, no músculo. E eu queria começar de uma forma mais leve, mais tranquila. A academia que eu fazia ano passado, eu fazia todos os dias, de segunda a sexta, fazia musculação. Era muito bom, mas às vezes é meio desgastante, fica entediante para mim, ao mesmo tempo que eu vou criando o hábito todos os dias ter que ir até a academia. Por um lado, ficou um pouco entediante para mim. Eu sei que eu tenho essa característica de que eu preciso sempre de um dinamismo na vida, né? Então eu tava pensando em começar a fazer pilates, mas por 2 ou 3 vezes na semana, e aí depois eu vou fazendo de uma forma mais progressiva nisso, né? Vou aumentando essa quantidade de vezes que eu vou me exercitando. E esse é um dos objetivos, e eu espero que a partir disso eu consiga criar novos relacionamentos, eu consiga é, ter
uma noção maior, melhor, assim, sobre Belo Horizonte, né? Para não ficar só à mercê daquilo que meu marido tem para me apresentar por aqui, né? Então, para eu conseguir retomar também um pouco dessa minha, não é individualidade, mas eu gosto de chamar de independência, né? Ai, quero sair. Ah, pronto. Chamo um Uber, saio, vou fazer minhas voltas, sem problema algum. Já sei onde que fica tal lugar, já sei para onde que eu devo ir. Então, vida que segue, que segue. Vá ser feliz, beijo, cada um com sua chave. Ainda tem essa questão, né? A gente precisa arrumar algumas coisas aqui em casa, principalmente na questão da chave, fazer mais cópias, né? A gente precisa trocar algumas coisas de segurança aqui do apartamento, mas também não é nada que impeça da gente sair e viver nossa vida, né? Mas dá uma certa preocupaçãozinha às vezes. E eu adoro esse rímel. Tá acabando. Preciso comprar um novo. Experimentar de outra marca. Então é isso. Hoje eu acordei um pouco mal. Eu resolvi vir aqui compartilhar sobre isso, porque mudar de estado. Eu não vou nem falar de mudar de cidade. Eu já morei em outra cidade. A questão da amizade também, ela acaba interferindo bastante, né? A gente acaba sentindo falta bastante das nossas amizades antigas, mas quando é estado, não dá para pegar um carro e em uma hora tá na cidade vizinha para visitar uma amiga ou outra. Eu estou em outro estado. No mínimo 4 horas de viagem de avião, entendeu? Então, é uma situação em que tem que ser resolvida com o que tenho aqui no local, que é fazer amizades por aqui, né? Conhecer outras pessoas. E aí eu fico pensando, tá, mas aonde que eu faço isso? Ok, eu já entendi. Eu posso fazer isso na atividade física, no Pilates, na academia, ou eu posso começar algum curso novo, né? Eu vou precisar fazer esse curso de forma presencial, mas também eu tenho que estar aberta a conversar com as pessoas, porque não é só fazer o curso e ir lá, ó, tô aqui fazendo o curso, mas enfim. Dentro disso, também é importante a gente pensar qual é o perfil de pessoas que a gente quer fazer amizade. Porque não é sair conversando com qualquer um, não, sabe? Eu já tô num momento da minha vida em que eu tenho que entender em que grupo de adultos que eu faço parte hoje em dia. Eu faço parte do grupo de adultos que está em um relacionamento sério, não tem filhos, está na casa dos 30 anos e que no momento não pensa em ter filhos, mas quer viver a vida, mas também não é viver a vida doidado, né? Sair aí fazendo coisas inconsequentes. E também o grupo de pessoas que são, me fugiu a palavra, né? Gananciosa, mas são pessoas que não quer ficar só no conforto, não quer ficar na mesmice, não quer permanecer no mesmo nível de vida, na mesma classe social, não quer continuar fazendo a mesma coisa para o resto da vida. Então, é um grupo de pessoas, eu sei que eu faço parte de um grupo de pessoas que gosta de dinamismo, quer experimentar coisas diferentes, coisas novas, né? Nada que faça mal para as pessoas, mas eu preciso encontrar outras, de preferência outras mulheres que estejam nesse mesmo nível, nesse mesmo nível, é estranho falar, né? Mas nesse mesmo grupo de pessoas, eu preciso acessar esta comunidade que deve existir com toda certeza aqui em Belo Horizonte. Então, eu vou ver também se eu encontro alguns grupos no Facebook, até mesmo de pessoas de fora, né, que queiram fazer que queiram fazer amizades por aqui, que estejam procurando por amizades por aqui. Eu acho que é uma boa forma de eu começar, já que sou uma pessoa muito ligada à internet, então também faz sentido eu encontrar algumas coisas pelo meio online, né? E eu estou pronta para o meu dia. Vou editar vídeos, vou fazer outras gravações
Graças a Deus a casa, o apartamento está limpo. Ontem eu e meu marido a gente limpou, mais ele do que eu. E hoje eu trabalho à noite, então pelo menos até umas 8h15, 8h30 eu estou na atividade hoje. Tô lindinha, viu? Ó, vou colocar batom? Não sei. Acho que não. Vou ficar assim mesmo, com essa boca esbranquiçada. Vou ficar assim mesmo, ó. Os olhinhos simples, simples, simples. Eu tô usando essa paleta aqui, ó. Acabei de comprar ela. Então eu tô começando a aprender a usar ela. Opa! Então eu uso esse tom aqui, ó, que eu falei que eu acabo usando para fazer a sobrancelha, que não é o tom que eu deveria estar usando, mas é o que nós temos neste momento, né? Eu preciso fazer compras novas de maquiagem, de roupa. Preciso trocar a minha skin. E, e é isso que eu queria compartilhar hoje, enquanto eu arrumava o meu rostinho e meu cabelinho, que quando a gente muda de estado, tem essa dificuldade das amizades, principalmente quando você não está mudando para estudar, não está indo para fazer um curso, não está indo para ser universitária, enfim. Então, a gente tem que conseguir mapear todas as possíveis dificuldades que a gente vai viver e já ir criando planos de solução. E esse é meu plano de solução. Começar uma atividade física ou começar um curso. Eu vou escolher um ou outro para começar, né? Não sei se eu já faço os dois de uma vez só, mas enfim. Eu acho que eu vou acabar começando com Pilates, porque é uma necessidade de saúde, é uma necessidade também que meu corpo tem. E é isso, eu espero dali conseguir me comunicar melhor com as pessoas e ser mais presente em Belo Horizonte. Um ótimo dia para você ou uma ótima noite, dependente do horário que você esteja vendo esse vídeo. E bola para frente, porque eu vou falando cada vez mais sobre a minha experiência de mudança de estado. Beijos.